querido aluno. Seja bem-vindo de volta à nossa análise da Lei de Execução Penal. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês até aqui nesse momento. A gente já caminhou bastante na Lei de Execução Penal. Nós estamos fazendo um trabalho incrível aqui, eu, professora Carol Lacerda, juntamente com vocês nessa análise da Lei de Execução Penal. Com certeza, se a gente continuar nesse ritmo, se a gente conseguir trazer todos os detalhes da Lei de Execução Penal, como a gente está fazendo aqui para você agora, você vai conseguir gabaritar a sua prova e ser finalmente felizão aprovado no seu concurso do DEPEN Policial Penal Federal. Tranquilo? Bom, tenho que falar para vocês agora da disciplina, né? Existem os deveres, os direitos dos presos, os deveres dos presos foi o que a gente viu primeiro, os direitos dos presos, e na sequência a gente vem falar aí sobre a disciplina no âmbito prisional. O negócio é o seguinte, gente, quando a gente trata de disciplina, a autoridade administrativa ela passa a exercer um poder disciplinar, um poder de gerar ali algum tipo de sanção a esse preso que comete uma transgressão disciplinar. Vocês lembram do poder disciplinar lá do direito administrativo? Quando a gente falava do poder disciplinar no direito administrativo, havia ali essa questão de hierarquia entre administração pública e servidor, onde era colocado de fato um poder disciplinar, uma disciplina, uma sanção por conta de alguma irregularidade praticada pelo servidor, concorda? Aqui no sistema prisional não é diferente. A administração penitenciária ela tem o direito de disciplinar, de sancionar o preso que transgride as normas, beleza? Ó, o que eu preciso que vocês se lembrem? Não existe nenhuma sanção disciplinar que não esteja prevista por uma norma ou por uma lei, assim como não existe pena sem prévia combinação legal, né? Não existe aqui uma sanção disciplinar sem que uma lei preveja que ela esteja acontecendo, tá ok? Não existe sanção coletiva. A Lei de Execução Penal, ela veda, ela proíbe aí as sanções coletivas. Já que a pena, o cumprimento de pena, ele é individualizado, a sanção também deve ser individualizada, tá bom? Não pode haver sanção como sanção a colocação de um preso em cela escura, completamente escura, até porque isso violaria as regras mínimas de atendimento aos presos, né, da ONU. As regras mínimas, elas dizem que nenhum preso pode ser colocado em cela 100% escura, nem em cela 100% clara, beleza? Tem que haver essa distinção, o preso ele tem que estar apto a saber se é dia ou se é noite, tranquilo? Por último ainda, essas observações iniciais sobre a disciplina. Eu preciso dizer a você que se o preso comete uma falta grave, principalmente se essa falta vai ter que ser punida com o RDD, com o regime disciplinar diferenciado, essa falta tem que ser comunicada ao juiz da execução. Por mais que o agente administrativo, por mais que o diretor da unidade prisional, o coordenador da unidade prisional tenha o poder aí, né, de aplicar essa sanção, de avalizar aí, né, a imposição de uma sanção por conta de uma falta disciplinar cometida pelo preso, quando se trata de falta grave, existe a necessidade obrigatória aí de se comunicar ao juiz da execução, ok? E aí, já que eu dei uma geralzona sobre a disciplina quando se trata da LEP, vamos diretamente para as faltas disciplinares. As faltas disciplinares, gente, elas se classificam em leves, médias e graves, beleza? Só que a Lei de Execução Penal, ela só vai trazer para você, ela só vai pontuar para você quais são as faltas graves, porque as leves e as médias, elas vão ser trazidas pela legislação local, ok? Então, cada estado vai trazer aí quais são, ou até cada município, né, ou até cada unidade prisional vai trazer aí as suas regras para as faltas leves e faltas médias. Aqui no estado de Goiás tem um decreto, né, que fala, que regulamenta as faltas leves, faltas médias, mas cada estado, cada unidade federativa vai ter de fato as suas regras para tratar de faltas leves e médias. A Lei de Execução Penal vai trazer exclusivamente as faltas graves. Essas faltas elas podem ser cometidas tanto pelos presos privativos de liberdade
como pelos presos que estão aí com pena de restrição de direitos. E a gente vai ver a distinção entre eles agora, tá bom? Vem comigo de olho na tela, de olho no nosso slide. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Isso, gente, é muito questionado em prova também. Olha, um preso tentou cometer uma falta grave. A gente vai punir essa tentativa? Não, a gente pune a falta consumada. Não há que se falar em tentativa aqui, tá bom? Quando se trata de falta grave. Bora lá, então, continuar a nossa análise. Comete falta grave, o condenado a pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Então, se o preso ele incita, ele traz ou ele participa, né? Qual que é a diferença, gente, do incitar ou do participar? Aquele preso que incita é aquele preso que ele chama, ele infla, né? Ele busca o apoio dos outros, né? Ele vai organizar aquele movimento, né? de insubordinação. Então, isso é o incitar. O preso que incitar ou o preso que participar de alguma coisa que vai subverter, vai contrariar a ordem ou a disciplina, ele comete falta grave, ok? Aquele preso que fugir, então a fuga ela é considerada falta grave. O judiciário, gente, bem como a promotoria, eles consideram que o preso ele tem o direito de tentar fugir, tá? Mas a fuga, ela é falta grave. A tentativa punida aí como falta consumada. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Como assim, professor, um instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem? Já ouviram falar do chucho? O chucho, alguns linguistas da língua portuguesa falam que ele se chama chuço, e a gente fala errado, a gente fala chucho. Porque assim, as camas, né, no sistema prisional, normalmente elas são feitas de concreto. O cara vai cavucando, até tirar o pedaço ali de ferro, né? E vai apontando aquilo ali, né? Isso se torna uma arma de grande gravidade, isso é um chucho. E um chucho, ele é capaz de ferir a integridade física de outrem. Quem porta isso comete falta grave. Ou ainda armas, facas, armas brancas, sei lá, qualquer coisa que tenha capacidade realmente de ferir a integridade física do outro, ok? Podemos continuar aqui nos nossos slides. Provocar acidentes de trabalho, porque na verdade, gente, a gente vai ver que, mais pra frente, a gente vai ver que aquele preso que ele tá trabalhando, tá direitinho, bonitinho, ele sofre um acidente de trabalho, ele continua tendo direito a receber pelo trabalho que deveria ser pago, né, no momento em que ele está ali parado por conta desse acidente de trabalho, e ele ainda vai continuar recebendo a remissão da pena pelo trabalho, tá? Por quê? Teoricamente, o acidente foi um acidente de trabalho. Então, quem provoca o acidente de trabalho também comete falta grave, ok? Descumprir no regime aberto as condições impostas. Condição de voltar para dormir, trabalhar sempre, né? E não observar os previstos no artigo 2 e 5 os incisos do artigo 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos com o ambiente externo. Então, além de ser crime, porque desde 2010, salvo o melhor juízo, estar na posse, ter posse de aparelho telefônico dentro da unidade prisional passou a ser crime, né? Mas, além disso, ele vai ser, então, falta grave. Recusar-se a submeter procedimentos de identificação de perfil genético. Você lembra que eu falei isso para vocês? Isso aqui entrou agora em 2019 com o advento aí do PAC, né? Do PAC. Então, lembrem-se aí sempre, né, gente, que o PAC trouxe diversas alterações para gente, dentre elas justamente aqui essa questão do perfil genético, né? Se o preso ele se recusar a recolher o DNA, quem é que cabe esse perfil genético? Aquele preso que cometeu falta grave, né? Crime de grave
lesão contra a pessoa, de violência grave contra a pessoa, ou ainda aqueles que cometeram crimes hediondos, tá bom? Nesses dois casos aí vai caber a identificação do perfil genético, então quando ele se recusa a fazer, ele comete falta grave, beleza? Bora continuar então. Vai sempre, no que couber, vai sempre se aplicar ao preso provisório também essas faltas graves, ok? O preso condenado à pena privativa restritiva de direito, perdão, aquele que não é pena privativa de liberdade, ele só tem alguns direitos restritos. Nós vamos tratar de cada um deles mais pra frente, tá, gente? A própria LEP fala quais são as penas privativas de liberdade e quais são as restritivas de direitos, tá bom? Mais pra frente a gente vai falar. Então, vai cometer falta grave aí esse preso condenado à pena restritiva de direito que descumprir uma restrição imposta, retardar o cumprimento da obrigação imposta ou inobservar os deveres aí dos incisos 2 e 5 do artigo 39, beleza? Ok? Então tá. Essas são as faltas graves que podem ser praticadas aí pelos presos, tá bom? Continuando aí, gente, na nossa análise, aquele preso que comete uma falta grave, né, que ocasione a subversão da ordem. A falta grave, o preso cometeu a falta grave, mas além disso, além de cometer essa falta grave, além da gravidade da falta, essa falta que ele cometeu trouxe a subversão da ordem. Trouxe aí, de fato, uma bagunça dentro da unidade prisional. O início de um motim, né? O início de uma rebelião, alguma coisa assim, que desordenou a nossa unidade prisional de alguma forma. Ou ainda, se ele comete um crime doloso dentro da unidade prisional, ele pode ser aí colocado em RDD, em regime disciplinar diferenciado. Para que haja o RDD, gente, primeiramente, o diretor da unidade ele tem que solicitar isso ao juiz da execução. Ele pode colocar o preso previamente em isolamento durante o período de 10 dias, né? Mas o juiz da execução e o Ministério Público, eles têm um prazo de 15 dias para se manifestar sobre a autorização ou não do RDD. Então, na verdade, o diretor da unidade prisional ele vai justificar a necessidade da inserção ao RDD, né? Da inserção desse preso em um regime disciplinar diferenciado. E diante disso, o juiz da execução vai passar a palavra aí ao defensor e ao Ministério Público, que vão se manifestar no caso, né? E de um prazo de 15 dias o juiz vai autorizar ou não a colocada em RDD. Muito cuidado com o RDD, porque o RDD foi todo alterado pelo PAC, pelo pacote anticrime no final de 2019. Então é muito necessário que você tenha muito cuidado, muita atenção na análise do RDD agora aqui comigo, tá bom? E a gente vai falar exatamente o que mudou dentro do RDD. E as bancas gostam muito de RDD, gente. Toda prova aí que tem a Lei 7.210, obrigatoriamente uma questão sobre RDD acontece. Uma questão sobre RDD, ela vem aí no seu conteúdo, nas suas questões dessa prova, beleza? E com essa alteração, a chance de estar na sua prova é muito maior do que já era. Então, assim, cara, o trem já caiu pra caralho. Se agora teve alteração, pensa se vai cair. Meu irmão, vai despencar, tá bom? Perdão, vamos continuar aqui então com o RDD, regime disciplinar diferenciado. A gente chama então de RDD, tá bom? É o apelido carinhoso aí do regime disciplinar diferenciado. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e quando ocasionar subversão da ordem ou da disciplina interna, vai sujeitar o preso provisório, condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal ao RDD com as seguintes características. O que ele quis dizer com isso, professora? Ele quis dizer que, apesar de ser colocado em RDD, ainda assim vai haver a imposição de uma pena. Ah, ele não está cometendo um crime? Então, além do RDD, ele ainda vai ser sancionado com a pena do crime que ele cometeu. O RDD não retira dele o dever de ser punido, ou não tira do Estado o direito da persecução penal, o direito de puni-lo pelo crime que ele cometeu.
A gente vai gravando muito, gente, a garganta vai sentir. Vocês me entendam e me perdoem aí qualquer falha da voz, tá bom? Continuando então, quais são as características do RDD aqui comigo na tela? Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Gente, o que acontecia antes do PAC? Antes do PAC, né, era um máximo de 360 dias. Ah, professora, pelo amor de Deus, aprende a escrever nesse trem, por favor, professora. Por favor, professora, aprende a escrever nesse negócio aí, porque tá feio demais a sua letra. 360 dias era o máximo, né? Sempre, e também não podia passar de o quê? 1/6 do tempo da pena. Então agora, após o advento do PAC, a duração máxima vai ser de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção pelo cometimento de uma nova falta grave, ok? Recolhimento em cela individual, então vai haver aí a individual, a solitária, né, a famosa solitária. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoas da família, ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente com a duração de 2 horas. Então, gente, antes do advento do pacto, do pacote anticrime, do PAC, né, do pacote anticrime no final de 2019, já havia aí essa limitação, né, de 2 pessoas, as visitas serem de 2 pessoas, com exceção das crianças, né, por 2 horas. Mas não trazia aí, na literalidade da ALEP, essa impossibilidade do contato físico, tá bom? A ALEP não trazia essa impossibilidade do contato físico, ok? Podemos continuar, porque tem mais coisa aí a ser dita. Opa, quase que eu puxei de novo, hein, gente? Tem mais coisa a ser dita aí sobre as características do RDD. Direito do preso a saída de cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Como assim, professora? Já era previsto, né, gente? O preso, ele fica em solitário, ele fica sozinho, isolado lá na cela dele, bonitinho, PVB, sozinho, ok. Preso em RDD, isolado na solitária, ok. Todos os dias ele tem direito a banho de sol, de no máximo 2 horas por dia. Nesse banho de sol, ele pode ter contato com até no máximo 3, né? Ele mais 3 presos, desde que esses presos não sejam da mesma organização criminosa, ok? Então, ele pode ter banho de sol 2 horas diárias, 4 pessoas num conjunto, um grupo de até 4 presos, desde que não sejam da mesma organização criminosa. Muito simples, muito simples. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem do objeto, salvo expressa autorização judicial em contrário. O que acontece? Essas entrevistas podem ser com o diretor, pode ser com o coordenador, né? Pode ser com um integrante da CTC, da Comissão Técnica de Classificação, pode ser com o integrante do Conselho da Comunidade, o integrante do Conselho Penitenciário, né? Existe essa possibilidade dessas entrevistas individualizadas, desde que elas sejam monitoradas. Quando elas não serão monitoradas? Quando forem com o advogado. Por quê? Porque o Estatuto da OAB estabelece aí essa necessidade, a obrigatoriedade, né, do sigilo entre advogado e cliente, então não pode se monitorar. Se por acaso o RDD, o PAC, ele trouxesse aí a necessidade de monitoração entre a conversa do preso e do advogado, você pode ter certeza que ela restaria inconstitucional, com certeza haveria aí algum questionamento constitucional sobre essa questão, tá? Porque o advogado tem o direito de se comunicar de forma restrita, de forma sigilosa com o seu cliente, ok? Fiscalização do conteúdo da correspondência, isso já acontecia, né, gente? Mas de qualquer forma agora está previsto pela Lei de Execução Penal. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação
do defensor no mesmo ambiente do preso. O que acontece, gente? O cara que ele tá em RDD, ele tem um mínimo de nível de periculosidade, vocês concordam comigo? E ele acabou de cometer uma falta grave, um crime doloso, né, que ocasionou subversão da ordem. Na maioria das vezes, esses caras, eles eram levados para uma audiência cara a cara com as suas vítimas, com as testemunhas, né, muitas vezes, e isso gerava um constrangimento muito grande entre essas testemunhas. Acabava que elas ficavam no receio de falar ou deixar de falar alguma coisa por conta da presença desse acusado, por conta da presença desse preso, né? Então agora, preferencialmente, eles falarão por meio de videoconferência. A única coisa que deve ser garantida para que isso aconteça é que o advogado esteja no mesmo local que o seu cliente. Então o advogado se locomove até a unidade prisional, né? Fica ali do ladinho do seu cliente para poder ter aquele bate-papo, aquele tete-a-tete, né? Para instruir o seu cliente durante a audiência, mas essas audiências serão preferencialmente realizadas por meio de videoconferência, ok? Tudo isso, gente, tudo isso é advento do PAC. Tudo teve alteração, beleza? Então, o RDD também é novidade do PAC aqui, tá, gente? O RDD, ele vai ser aplicado aos presos provisórios e condenados que apresentarem alto risco para a ordem da segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Então, o cara mesmo que não tenha cometido um crime que tenha gerado, que seja considerado falta grave, que tenha gerado subversão da ordem, se ele for considerado perigoso, se o diretor da unidade, juiz da execução, achar que somente a presença dele na unidade prisional gera insegurança para aquela unidade carcerária, bem como para a sociedade em geral daquele local, esse preso pode ser colocado em RDD, beleza? Esse preso pode ser colocado aí em RDD. E ainda aqueles presos sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave, tá, gente? Então é aquilo que eu acabei de falar pra vocês. O cara, ele é chefe de milícia, ele é chefe de uma organização criminosa muito grande. Você vai correr o risco de deixar ele numa penitenciária local, numa penitenciária estadual, junto com outros presos, na iminência da possibilidade de que ele continue chefiando essa milícia, continue chefiando essa organização criminosa? Não, você coloca ele em RDD. E aqui a gente vai ver ainda que esses presos que têm fundado receio de ser chefe, de chefiar organizações criminosas, via de regra ele vai ser colocado em RDD em presídios federais, tá? Então você, meu nobre policial penal federal, é que vai realizar a custódia, é que vai realizar a segurança desse preso que está em RDD, ok? Podemos continuar aqui? Bora lá. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa ou que tem atuação que essa organização criminosa atue em 2 ou mais estados da federação, esse RDD obrigatoriamente vai ser cumprido em estabelecimento prisional federal. É aquilo que eu falei, então você é quem vai custodiar esse garotinho aqui, tá bom? Tudo bem, gente? Na hipótese aí de tudo que foi dito anteriormente, o RDD pode ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano. Então, várias prorrogações sucessivas pelo período de 1 ano. Vamos lá, gente. Qual que é o prazo máximo do RDD agora, depois do advento do PAC? 2 anos. 2 anos. Mas podem haver prorrogações sucessivas pelo período de 1 ano, caso aconteça o quê? Acompanha comigo. Esse preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, ou se ele mantém vínculo com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou ainda ele continua, né, operando duradouramente nessas organizações criminosas, ok? Você vai ver na lei de organização criminosa que para que haja, por exemplo, o advento aí de uma
um X9, né, uma delação premiada, esse preso que vai praticar delação premiada obrigatoriamente tem que sair dos meios criminosos, tem que sair da organização criminosa. Então, quando a gente fala nessa sucessiva manutenção e nessa sucessiva restabelecimento do RDD, quando o cara ele é chefe aí, né, de organização criminosa, quando ele continua, permanece executando as suas funções perante a organização criminosa que ele já pertencia, que ele já fazia parte, significa que ele não colaborou aí com a justiça, ele não colaborou com o advento, ele não praticou aí nenhum tipo de delação, tá? Porque isso já contraria de fato o que a lei de organização criminosa ela fala, tá bom? Vamos ver o que mais, gente, que a gente tem que falar sobre o RDD. Na hipótese prevista no parágrafo 3º, que é justamente os indícios da liderança, né? O RDD deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar o contato do preso com membros da organização criminosa que ele faz parte, ou ainda de grupos rivais, né? Porque não é só a organização criminosa que ele faz parte para dar continuidade a essa organização, mas também grupos rivais para evitar que esse preso sofra qualquer tipo de retaliação e que a gente tem que pagar uma indenização para a família desse preso, né? A visita que trata o inciso 3, que é aquela monitorada, ela tem que ser gravada em sistema de áudio e vídeo com autorização judicial, fiscalizada por um agente penitenciário, por um policial penal, ok? Após os 6 primeiros meses de RDD, o preso que não receber visita poderá, aí, após aviso prévio, após agendamento prévio, ter um contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por até 10 minutos. Essa é uma inovação do PAC também, né, gente? É uma inovação do PAC que veio para beneficiar esse preso que está em RDD. Por quê? Existem alguns presos, que a família não tem condições de ir encontrá-lo, né? Principalmente quando houve o recambiamento dele para um presídio federal, porque os presídios federais eles estão em alguns locais específicos. Então, às vezes, esse preso foi levado para lá e a família não tem a condição de ir encontrar com ele, né, dentro da unidade prisional. E por conta disso, ele não recebe visitas, ele não tem contato com familiares. E daí, depois de 6 meses desse cumprimento, é autorizado, após agendamento prévio, né, que ele fale com alguém da família 2 vezes aí por mês, né, por 10 minutos. Essa ligação ela vai ser gravada, vai ser monitorada pela administração penitenciária. Tranquilo, gente? Sobre o RDD tá tranquilo, muita alteração aí trazida de fato pelo pacote anticrime, muita coisa que você realmente tem que verificar, tem que ficar atento, mas eu acho que umas 2 vezes que você der uma lida, que você der uma escutada aí no que eu falei sobre RDD, você vai estar craque, vai estar apto a acertar essa parte, mais essa parte da sua prova, tá bom? Ó, já volto na sequência com sanções e recompensas, que é uma parte bem pequenininha, e o procedimento de fato, o procedimento dessas sanções disciplinares, para a gente dar sequência ao nosso estudo da Lei de Execução Penal, ok? Te vejo agorinha.